Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre casamento e união estável. Eu me chamo Larissa Barbosa, sou advogada e então vamos lá. Com relação ao casamento, para ele ser realizado, é um ato formal, solene, necessita da presença de duas testemunhas, precisa da publicação dos editais e aí só após o juiz de paz irá celebrar e o cartório irá emitir a certidão de casamento. Diferentemente da união estável, que basta que o casal tenha a intenção de constituir família, seja uma união pública, duradoura, para que ela seja reconhecida. Não necessita de coabitação. Antigamente, antes do Código Civil de 2002, previa um tempo de que para ser reconhecida da união estável, o casal teria que conviver durante 5 anos. Hoje não há tempo mínimo para que a união seja reconhecida, basta verificar no caso concreto qual a intenção do casal, de constituir família ou não. E aí também com relação ao estado civil, no casamento, há alteração do estado civil, a pessoa passa a ser casada. Já na união estável, a lei não prevê a alteração do estado civil, então a pessoa continua como solteira. Caso o casamento ele ocorre no cartório de pessoas naturais, já a formalização da união estável ela pode se dar tanto por um contrato particular entre as partes, não necessita da presença de advogado, quanto através de uma escritura pública. E o casal também deverá procurar o cartório, só que dessa vez é o cartório de notas, para que o tabelionato de notas faça essa documentação e juntamente com o seu registro. Algumas diferenças também fazem parte desses institutos, como por exemplo o regime de bens. Na união estável, o regime de bens obrigatoriamente será o da comunhão parcial de bens, lembrando que o casal pode ainda redigir um contrato e firmar como é que ele quer que seja partilhado os bens, em caso venha a haver a dissolução dessa união, certo? Então o contrato deve deixar claro, por exemplo, qual é o patrimônio de cada um no início da relação e como será, como deseja, a divisão desses bens em caso de separação. Então é possível sim fazer esse contrato. Já com relação ao casamento, existem outras formas do tipo de regime. Contudo, caso o casal não tenha um pacto pré-nupcial, optando qual seria o regime adotado será o da comunhão parcial de bens. E aí, caso venha a haver o falecimento de um dos cônjuges, o que acontece? No casamento, o cônjuge que fica vivo, ou seja, o sobrevivente, ele tem direito a participar da sucessão do falecido juntamente com os seus herdeiros. Ou seja, aqueles bens que foram adquiridos somente pelo falecido antes do matrimônio, tanto quanto os bens comuns aos dois, ou seja, após o matrimônio, será objeto de herança para o cônjuge sobrevivente. Então, caso o falecido ou a falecida tenham herdeiros, no casamento é dado essa oportunidade, esse direito de que todos os bens venham a ser divididos, tanto o de antes da constância do casamento quanto durante a constância do matrimônio. Diferentemente da união estável, que caso ela não seja formalizada, o cônjuge sobrevivente não terá direito à herança, poderá vir a enfrentar também dificuldades perante a INSS para recebimento da pensão por morte, uma vez que não é impossível, porém ele terá que comprovar documentalmente, ou de forma testemunhal, de que de fato vivia em união estável com aquele falecido, ou a falecida. Então, por isso que a gente reforça mais uma vez a importância da formalização documental do Instituto da União Estável. Já quando há o falecimento do companheiro ou da companheira na união estável, só participa das sucessões os títulos, ou seja, os bens adquiridos durante a constância da união estável. Em outras palavras, se houver outros herdeiros, o companheiro vivo ele só vai herdar os bens que forem adquiridos durante a união estável, e somente aqueles bens que não tiverem sido uma doação, a título de doação. Então há uma grande diferença aí entre o casamento e a união estável, como vocês podem observar. E aí, se você está gostando desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. Já com relação ao processo jurídico, aí no caso de separação, como funciona? Na união estável, poderá ingressar com o processo judicial pedindo a dissolução da união estável. Já no casamento,
Caso não tenha filhos menores, né, e estejam de acordo, o casal poderá procurar o cartório de notas, né, e solicitar que seja decretado o seu divórcio, o que a gente chama de divórcio extrajudicial. No caso da união estável, se ela não for formalizada, só necessita apenas, né, de que o casal não vai mais conviver junto, nem vai mais ter a intenção de constituir família. Então não necessita de nenhuma formalidade, né, na prática não necessita disso. Existe também a possibilidade da conversão, né, da união estável em casamento. Ela é prevista no nosso Código Civil, em seu artigo 1726. Esse procedimento ele é realizado judicialmente ou também pelo cartório de registro civil. Então, se o casal decidir, ele necessita procurar o cartório, não precisa do acompanhamento de um advogado, e ele vai informar de que ele tem o interesse em converter a sua união estável em casamento. E aí é necessário também destacar que a conversão da união estável em casamento ela só é possível para pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas. Então, por exemplo, se um dos companheiros estiver separado de fato e não tiver sido resolvido ainda o seu processo de divórcio, nesse caso não será possível fazer a conversão da união estável em casamento, porque essa conduta ela configura o crime de bigamia. Então a gente sabe que o nosso país defende a monogamia, por isso ficaria inviável. E aí, pessoal, outro questionamento que se faz é com relação ao direito real de habitação, ou seja, o casal não deseja mais constituir família, não vive mais juntos, como é que ficaria? Bom, no casamento, o direito real de coabitação ele é garantido pelo Código Civil, Então, isso independe do regime de bens e também não tem limite de tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Que o cônjuge separado ele pode sim permanecer, por exemplo, usufruindo do imóvel em que eles coabitavam. Diferentemente da união estável, que não é previsto pelo Código Civil, e no caso concreto também pode haver a limitação do tempo, enquanto não se constitui, enquanto não se casa, ou não contrai uma nova união estável. Então tem que ficar bem atento a isso também, que é outro ponto de destaque, que a gente gostaria de destacar aqui. Com relação aos impedimentos, o nosso Código Civil ele também traz diversos impedimentos para a realização do casamento. Já nesse ponto, nessa toada, seriam os mesmos impedimentos, tanto no casamento quanto na união estável. Um exemplo de impedimento que a gente poderia citar aqui é que não podem se casar e nem contrair união estável. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, é bom ficar atento a isso. E aí, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de destacar também com relação à união homoafetiva. Os casais homoafetivos, eles possuem o direito ao casamento civil, eles já são considerados como entidade familiar, e na união estável, sua união estável, ela também pode ser reconhecida, tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma Intra-EAD. E lá você terá acesso a todos os cursos de direito e que fará a diferença na sua vida profissional. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeos como esse.